tudo bem? Mais uma vez, nós estamos aqui no programa Pontuando Cidadania Sustentável, intermediados nesse banner, eu, José Roberto Abramo, Vanessa Bittar, e hoje nós convidamos aqui uma figura aqui, um jovem culto, né? E de grande formação. E a gente vai falar sobre isso, tá? E nós vamos falar de felicidade. Olha que coisa bacana, a gente vai falar de felicidade. Eu tenho o hábito de fazer um texto introdutório que ele é despretensioso e ele não foi lido na internet em qualquer lugar porque eu procurei alguns lugares com mais fidelidade. Mas, de qualquer forma, ele é um texto para nós leigos. E nós vamos pedir que no entorno dessa pauta aí, o nosso amigo, o psicólogo aqui, fale aquilo que ele achar mais adequado. E ele também é professor, e isso é interessante, porque ele vai ter a didática para poder passar para aqueles que poderiam ter quaisquer dúvidas. Então, olha bem, nós vamos falar de felicidade e bem-estar. E a ótica que eu pretendo com o texto, aí já é pessoal, é uma visão de mundo e o impacto psicológico dessa visão de mundo, né? Os assuntos que serão abordados, em princípio, a psicologia positiva, que você, nosso internauta, já deve ter ouvido falar. Felicidade, bem-estar, potencialidades humanas e estilo de vida. O convidado é o Paulo Baracho, eu já vou ler o currículo dele, mas antes eu vou cumprimentar a Vanessa, que é minha partner aqui, e vou cumprimentar o Rafael. Tudo bem, gente? Tudo certinho? Bem, Jota, Tudo bom, tudo bem. tudo Prazer estar jóia. aqui. Beleza. Então, quando eu terminar de ler esse texto inicial meu, eu vou passar a palavra à Vanessa para ela fazer a introdução dela, colocar a ideia dela. Esse texto que nós vamos elaborar aqui, eu e Vanessa, ele vai fazer parte de um livro no futuro. É um texto que nós ainda vamos elaborá-lo mais, né? Isso aqui que eu fiz aqui é um preâmbulo, né? Tem a minha visão, e a gente quer que as palavras do Rafael, doutor Rafael, venham corroborar o conhecimento. Bom, então, voltamos ao texto aqui. A discussão é o seguinte: o professor Paulo Baracho, o doutor professor Paulo Baracho, ele tem um currículo aqui que é importante a gente falar dele, né? José, eu Ele, adoro o nome Paulo, porque eu tenho grandes Mas é amigos que são ah, Rafael. mas é Paulo. Rafael, O desculpa. meu, o meu compadre que está nos Estados Unidos hoje é Paulo. É o nome que eu gostaria É, também. Não tem problema não. Mas é Rafael. Tá bom, desculpa, Rafael, Sem perdão. problemas. Perdão. Pior é que eu escrevi Paulo aqui. Olha só. Ele é psicólogo graduado na UFJF, é professor de pós-graduação em terapia cognitiva comportamental pelo Núcleo de Estudos Integrados em Saúde Mental, que é o NESB, e ele tem formação em psicologia pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, é psicólogo na clínica Ágape, que aqui em Juiz de Fora fica centrada ali, situada ali no Altos Passos. Você já deve ter passado por ali, se você é de Juiz de Fora, e visto. E se você não for de Juiz de Fora, um dia, se você vier aqui, é uma clínica bacana. Bom, a discussão é o seguinte: o termo visão do mundo pode ser entendido como a lente que nós utilizamos para enxergar, interpretar e nos relacionar com o mundo. É um sistema de crenças interrelacionadas que age como um filtro através do qual o fenômeno é percebido e compreendido. Pessoas diferentes, com culturas diferentes, histórias e meios de convívios distintos, interpretarão um mesmo acontecimento, obviamente, de forma particular. De uma forma geral, a visão do mundo é construída através das histórias que nos contam e que contamos sobre o mundo, a sociedade e sobre nós próprios. Quais são os impactos da nossa visão? Olha, nós não somos passivos às informações que o mundo nos traz sem reagirmos a ela. Obviamente, reagimos. Claro que construímos percepções do mundo conforme elas vão sendo arquitetadas como experiências. E cada um, diante do mesmo construto, tem experiências diferentes. Onde que entra a psicologia positiva? A psicologia positiva é um campo de estudo dentro da psicologia que foca nos elementos internos, avaliados e que podem trazer felicidade às pessoas. Em vez de priorizar a identificação de desvios ou de patologias mentais, o segmento se volta para a manutenção e reforço do bem-estar do paciente, desde que estabelecidos em conteúdos verdadeiros. Então, isso aí tem que ser contextualizado.
Isso não significa deixar as doenças de lado, e sim concentrar análises em aspectos positivos da existência humana, inclusa a, a questão pessoal. De acordo com o especialista considerado pai deste campo, Martin Seligman, que é psicólogo e professor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, o bem-estar subjetivo é definido pela ausência de depressão e presença de estados cognitivos e emoções positivos. Mas estas não serão elaboradas sobre um conteúdo inexistente ou falsamente incorporado, mas com base no estudo da personalidade da pessoa e do conteúdo real que o paciente integralizou de forma sadia e que tem laços com a sua história de vida. Não é nada que surgiu do nada, nem é imposto a ele, nem introjetado nele. Mas o Seligman, ele elegeu 5 fatores: emoções positivas, que seria a felicidade e o bem-estar, que depende daquilo que sentimos sobre nós próprios; engajamento, assim como as emoções positivas, esse é um fator subjetivo, né? Que depende da motivação interna e da autorresponsabilidade; sentido na vida, esse fator tem um cunho subjetivo e também objetivo, afinal, aquilo que nos motiva costuma ser uma mistura entre necessidades, sonhos e crenças; realizações positivas, tomando o sentido da vida como base, é possível realizar as atividades de um jeito mais consciente, aproveitando cada momento; e relacionamentos positivos, diz respeito às formas como nos relacionamos com as outras pessoas, que também deve priorizar os aspectos positivos das mesmas. Agora, quais seriam as críticas à psicologia positiva, a essa ideia da felicidade ou da busca da felicidade e do bem-estar? Bom, a psicologia positiva em âmbito não acadêmico e a apropriação de seus ideais pelas mídias indicam a necessidade de reflexão sobre a validade consequencial dos estudos na área. É necessária a condução de um profissional sério da área, com formação robusta, qualificada pelos seus pares e pelos conselhos. Por isso, nós trouxemos aqui o doutor Rafael, e não Paulo, Baracho. Tá certo? Bom, eu passo a palavra agora para a Vanessa. Fique à vontade, Vanessa. Primeiramente, obrigada, José Roberto, por mais uma vez estar contigo aqui nesse Bunny, Cidadania Sustentável. Agradeço também ao Rafael, né, por ter aceito o nosso convite. E é uma pessoa que eu conheço de longas datas, nós estudamos na sexta série juntos, Olha, no colégio, e hoje a gente está aqui, né, na condição de profissionais, e cada um no seu caminho. Não gosto nem de fazer a conta de quanto tempo tem isso. Hoje ele já tem filhas no colégio, já passa muito rápido, né? E é uma felicidade poder trazer o Rafael para esse espaço, que é uma conversa desafiadora, falar, né, de coisas muito subjetivas, né, muito de cada um. Não tem padrão para se falar de bem-estar e felicidade, né? E a gente sabe que é muito importante a parte comportamental no contexto da sustentabilidade. Você não transforma nada se você não começar pelo seu comportamento, né? Então, isso é um grande desafio. Isso aí é a chave de virada. É quando você consegue se trabalhar para se transformar em algo que você queira ser ou que você deseja aquilo, né? É uma conquista muito grande, né? Você tem um ditado que fala: você é o seu maior inimigo, né? Porque tá dentro, mas tudo está dentro da gente, né? E a gente tem que ter consciência para acessar as coisas, para que aquilo se organiza e vai para o lado que a gente quer, né? Porque senão fica vivendo uma vida mais ou menos sempre, e vai levando sem sentido. Isso não é nada bom quando a gente fala dentro de uma perspectiva de sustentabilidade, porque a gente prega pelas melhores escolhas, sempre, né? O que você pode escolher de melhor para aquele momento. Não que seja o ideal, nunca vai ser. O ambiente está sempre desorganizando as coisas para a gente reorganizar novamente, né?
Então, um dia pode ser que o seu ideal seja uma coisa, mas no outro já é outra. Então, e a gente vê hoje em dia que a gente está vivendo um mundo assim, muito pesado, principalmente por conta do excesso de informações, né, que se gera de forma muitas vezes superficial, se distorce coisas muito importantes, e aquilo acaba gerando ansiedade, gerando doenças mentais nas pessoas, de ter que cumprir tudo aquilo que muitas vezes não chega a ser verdade para ela, mas ela está seguindo, porque ela não está raciocinando em cima daquilo que ela está absorvendo, né? Sim. E isso gera impactos no ambiente, a gente sabe que gera impactos, né? Que o ambiente é fruto da nossa relação com ele, né? Então, se o seu entorno está todo descompensado e cheio de confusões, olha o que você está fazendo, né? E não só com relação às pessoas, mas as coisas que você vai adquirindo, vai acumulando no seu caminho, né? E vai te deixando com menos tempo para refletir, para ser uma pessoa mais consciente, né? Daquilo que está escolhendo fazer, daquilo que você coloca seu tempo, né? E aí eu fico pensando que essa conversa seria muito frutífera para a gente despertar possibilidades de você mudar a chave de pensamento, de você ser mais presente consigo mesmo, né? Eu vejo o quanto isso faz muita diferença. Eu sempre gosto de falar que eu tive uma experiência de mudança de comportamento grande com relação à perda de peso. Eu perdi 70 quilos só mudando meus hábitos. Não fui atrás de fórmulas mágicas e nem de intervenção cirúrgica, né? E eu vi que isso é possível, né? Que hoje minha rotina de vida é muito diferente do que era antes. Hoje eu sou uma praticante de yoga, de pilates, de dança, de musculação. Como é que isso cabe nessa semana, né? Mas eu coloquei minha organização para que isso fosse importante para mim nesse momento, né? E a gente vê, por exemplo, quando você pratica uma atividade física, a parte mental melhora muito, né? O seu condicionamento para os desafios melhoram mais, né? Você chega e tem mais gás para colocar os seus pensamentos ali onde você precisa no seu trabalho. Então, assim, essa questão do perder tempo com uma vida saudável, isso é relativo. Se for dentro da sua prioridade, aquilo é investimento, né? E aí faz todo sentido, né? Essa é uma grande questão. Exatamente. E a gente vê que você se colocar num estado de presença com você mesmo, né? Fazendo sempre o melhor para que você dê o seu melhor naquilo que você colocar para o mundo, isso é de um enorme valor, né? E a psicologia, no seu campo aí da psicologia, eu acho que trabalha intensamente dentro desses focos, né? Trabalhar virtudes, questão de foco para o lado, para direcionar para o lado que você deseja atingir, né? Porque a gente fala, o tempo é igual para todo mundo, mas o que se faz com ele é relativo, é de cada um, né? E como isso vai reagir no ambiente é outra coisa. Então, a qualidade ambiental está totalmente atrelada ao comportamento humano. E aí eu queria que você, Rafael, para eu não me estender mais, tentasse trazer para a gente, dentro da sua perspectiva como psicólogo, como isso atualmente é visto dentro da psicologia comportamental, assim, dessa questão da influência do indivíduo no ambiente, o ambiente do indivíduo, né? Sim. Porque a gente sabe que, dependendo do que tem no ambiente, vai gerar reações
de ética ou falta de ética, por exemplo, perfeito, né? perfeito. Ou pode gerar muito lixo ou menos lixo, Exato, exato. E é por né? isso que eu digo, eu acho interessante isso que você está me colocando. Vocês fizeram um início bastante interessante e rico desse nosso bate-papo aqui, né? Já colocando pontos muito importantes, né? Então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando. Eu falo que o psicólogo fica ali a maior parte do tempo dentro do consultório, preso às vezes numa rotina individual de tratar ali cada pessoa, de trabalhar com o indivíduo e ter esse momento de ampliar, expandir, falar com as pessoas fora de um contexto clínico, isso é muito bom para a gente, isso é enriquecedor. Eu falo que é também tirar a psicologia de dentro do consultório e levar ela para o dia a dia das pessoas, né? Que eu acho que a psicologia precisa ser ativa nesse processo, né? Eu falo que é meio, perdão que eu estou meio gripado, mas é meio angustiante às vezes para o psicólogo, pelo menos eu, imaginar que a minha vida profissional depende que as pessoas adoeçam, né? Né? Então, assim, você imaginar que eu tenho que esperar alguém estar num sofrimento para poder me procurar e aí eu ter o meu ganha-pão. Isso é claro, a gente ajuda as pessoas, elas precisam de uma terapia muitas das vezes, não só para a doença, que nós vamos falar aqui hoje também, mas para potencializar suas qualidades. Mas a doença, a angústia, o sofrimento é motivo que traz as pessoas a uma terapia. Isso sempre me incomodou um pouco, eu acreditar que eu dependo então que isso continue para que eu tenha meu trabalho, e eu falo que eu gostaria muito que essa minha parte do trabalho pudesse acabar algum dia, né? E aí foi nessa angústia que eu fui procurando, assim que eu me formei, o que mais eu podia fazer como psicólogo que não apenas o trabalho com a doença, com o sofrimento, que é importante, mas eu queria algo além disso. E aí eu fui pesquisando e descobri essa tal de psicologia positiva, né? Que para além de trabalhar com esses aspectos, olha também para o que é saudável, para o potencial, para a felicidade. E aí, como o José Roberto colocou no início, eu também inicio às vezes as minhas aulas falando disso, já de uma crítica, que eu falo assim, olha, eu quero que essa tal de psicologia positiva acabe um dia. E eu falo, mas por que isso, né? Eu falo, porque isso não tem que ser algo que o psicólogo tem que aprender à parte, fora do curso, ou seja, eu tenho que ter um curso de psicologia para a doença e um curso de psicologia para falar da parte saudável. O ser humano ele é integral, né? E eu acho que é disso que nós vamos falar hoje aqui, né? Dessa integralidade. E o ser humano ele é integral, cada indivíduo é complexo. E eu falo que não existe indivíduo descolado de um contexto social, de um contexto coletivo, de um momento histórico, né? E aí, quando vocês me fizeram esse convite, eu me senti muito desafiado, é uma coisa completamente fora daquilo que eu estou acostumado a fazer, mas eu achei muito legal porque é uma oportunidade de eu falar da psicologia nesse contexto mais amplo, mais social, e não só abordando apenas um caráter individual. Porque é isso, como a Vanessa colocou, quando a gente vai falar de uma mudança no ambiente, nós vamos falar de uma mudança que depende muito de um coletivo, de um espírito de cooperação. Tá? E a psicologia positiva, ela tem como contribuir, os aspectos ligados à felicidade e bem-estar, tem como contribuir com esse aspecto de coletividade. Eu gosto, gente, de, se eu puder aqui fazer uma introdução um pouco mais ampla, eu gosto de explicar primeiro um pouquinho o que é a psicologia e depois a psicologia positiva, para fazer essa coisa do funil, do maior, para depois o específico. Né? E vocês já estavam colocando isso aqui. O que a psicologia basicamente trabalha? Ela trabalha com a maneira como cada pessoa interpreta esse mundo lá fora, né? E também algumas experiências internas. Mas quando a gente fala aí de visão de mundo no início, né? Eu costumo contar o exemplo de você ouvir uma piada. Imagina que eu aqui vou e conto uma piada sobre um determinado tema, e aí a Vanessa não ri muito, não acha muita graça, o José Roberto racha o bico de rir, né? E outras pessoas que estão nos acompanhando, algumas vão achar muita graça, outras não. Alguns vão achar uma piada de mau gosto, talvez, que não cabe mais nos dias de hoje. Então eu costumo dizer, a piada vai gerar o riso? Não. O que gera o riso é a interpretação que cada um tem a partir daquilo que ouve na piada. A psicologia tenta estudar isso, como é que cada um interpreta as coisas ali internamente. E aí tem formas de eu interpretar o mundo e as situações que vão me gerar alguma angústia, algum sofrimento, tem formas de interpretar o mundo que vão me gerar
mais satisfação, mais bem-estar, mais motivação, e a gente vai tentando entender esse processo interno. Mas ele não é descolado também de um contexto social, de um contexto histórico. Até agora fica mais ou menos claro, dá para acompanhar, é mais ou menos isso, né? O Rafael, tem até uma situação, não quero te interromper, não. Tem Fique à até uma, vontade, eu até gosto. tem até uma situação muito interessante, seguinte, tem umas piadas de duplo sentido, um sentido que é normal e outro que é o levado para o lado da Uhum, maldade, que os indígenas não conseguem rir, não entendem como piada, porque aquilo na cultura deles não tem nada a ver. Entendeu? exato, Então, você falou uma coisa muito importante, né? Conta uma piada aqui e um cara fica olhando na sua cara assim, não entende, né? exato, Ou ele não acha graça, ou ele fica chocado com aquilo, né? exato. O indígena, por exemplo, todas as piadas de maldades, do fundo sexual, né? Que Uhum, você conta para os indígenas, talvez não agora que eles já estão mais próximos de nós, mas assim, daqueles que tinham populações autóctones mesmo, que de repente o branco chegou lá, contou uma piada para ele, ficou olhando para a cara do cara, o que esse cara quis dizer com isso? Né? Mas, uhum. mas foi só isso que eu quis dizer. Não, exato, exato. E tem a ver com essa ideia da cosmovisão. Ah, Dependendo de tudo que eu aprendi ao longo da vida, da cultura que eu estou inserido, algo faz ou não sentido, algo me chama mais ou menos atenção, né? E dentro de um processo de terapia a gente tenta compreender isso melhor, né? Eu também gosto de dar o exemplo, até falando mais da questão da cosmovisão, como que a gente vai interpretando e internalizando algumas ideias. Eu costumo dizer que ninguém aqui se lembra do dia que aprendeu o próprio nome, né? Se eu perguntar, que dia que você aprendeu o seu nome? A gente simplesmente sabe que o nosso nome é aquele. Eu não chego um dia e falo, deixa eu decorar aqui meu nome, né? Eu não fui para a escola e fiquei decorando meu nome até eu aprender, eu sou Rafael, eu sou Rafael. Não. A gente vai ouvindo, ouvindo, ouvindo quando criança, e aquilo é internalizado como uma verdade absoluta, é inquestionável. Eu não cheguei um dia e falei, será que é mesmo Rafael? Não, é uma verdade absoluta. Outra coisa que eu uso de exemplo, né? Time de futebol. Eu sou flamenguista, ultimamente tem sido muito bom, já foi ruim em outros tempos, mas eu sou flamenguista. Eu costumo dizer, eu nunca escolhi ser flamenguista. A gente tem essas frases, né, que eu nasci flamenguista. E, no fundo, faz sentido, por exemplo, na minha experiência, eu dizer que eu nasci flamenguista, porque eu tenho certeza que meu pai, quando eu era ali menininho, já comprou um bodezinho daqueles de bebê usado Flamengo, né? Quando eu comecei a entender um pouco as coisas, ele falava, seu time é o Flamengo, o outro time é feio. E eu ouvindo aquilo, eu fui internalizando a ideia de ser Flamengo. Até que hoje, se você me perguntar que dia que eu resolvi ser Flamengo, eu não resolvi. Eu sempre fui. Eu dou esse exemplo para ficar claro para as pessoas, porque imagina quantas coisas a gente vai absorvendo do meio e vai internalizando, sem se questionar, sem mesmo saber. Vanessa estava falando, né, que a gente tem ali uns automatismos, coisas que a gente vai fazendo nos nossos comportamentos, né? E muitos deles a gente nem se dá conta do porquê faz. Por que que eu escolho me alimentar de uma determinada forma e não de outra? Por que que a atividade física é prioridade para um e não é para outro? Por que que para um a questão do consumo consciente da água é importante, para outras pessoas isso não passa nem pela cabeça? Porque isso não foi internalizar, talvez, em algum momento, né? E hoje nós estamos aqui para debater um pouco disso, né? Rafael, por que que algumas pessoas, quando tem um copo, ele tem água até a metade? Por que que algumas pessoas veem a metade vazia e outros veem a metade cheia? Que é o que define o pessimista e o otimista, né? Exatamente, exatamente. A gente É, chama isso do estilo atributivo, né? é, É o óculos que eu uso para enxergar a realidade, né? O que você está me exato. dizendo, né? É, Tem pessoas que, por uma série de razões, aí nós não vamos conseguir aqui aprofundar por que cada um desenvolve o estilo otimista e o estilo pessimista, mas tem a ver com isso que a gente está falando aqui agora. Tem algumas características que são genéticas, né? Tem pessoas que têm uma propensão a um pouco mais de otimismo, a um pouco mais de felicidade. Tem pessoas que estão. Vocês viram, tem bebês que são mais abertos já e tem bebês que são mais fechados. Existe algo que é mais genético, mas tem algo que é de uma construção. Tem até um livro, para quem depois quiser explorar um pouco mais esse tema. O Martin Seligman mesmo escreveu um livro que é Aprenda a Ser Otimista, né, que ele debate esse tema. Como é possível treinar um pouco mais o nosso cérebro a buscar os aspectos positivos no ambiente, na realidade, porque o que é interessante aqui, isso me dá um gancho legal para falar um pouco dessa coisa da psicologia positiva,
Porque a primeira coisa que se ouve é, então se tem uma psicologia positiva, então a outra é negativa. Se tem uma emoção positiva, tem a emoção que é negativa, né? E a gente tenta muito dizer que não, toda emoção, ela é importante. Toda emoção, ela está ali para nos alertar sobre algo, para nos informar sobre algo. A gente chama de positiva e negativa porque a negativa é aquela que nos faz querer nos afastar de algo. Ela gera um desconforto, ela me mostra que, olha, isso não, se afasta disso. E a positiva é aquela que tende a nos aproximar de algo. Olha, isso é bom, isso vale a pena você fazer mais vezes. Positiva e negativa tem a ver com isso. E o otimismo também tem isso. Eu estava dizendo a questão do otimismo e do Seligman, eu falo que a gente nasce chorando não é à toa. Por que a gente nasce chorando? Porque, primeiro, o nosso organismo ele tem que se preocupar em sobreviver. Então, todo o arcabouço nosso biológico e emocional, ele é primeiro muito bem trabalhado para evitar que a gente morra. Então a gente nasce chorando por quê? Porque eu tenho que avisar que eu estou com fome, eu tenho que avisar que eu estou com frio, eu tenho que avisar que eu estou molhado. Então eu tenho que estar muito alerta para tudo aquilo que pode me gerar prejuízo para eu logo avisar alguém. Então esse arcabouço ele já vem muito pronto na nossa espécie. Agora, essa parte que é mais voltada para o otimismo, para aquilo que a gente vai buscar como felicidade, isso a gente, claro, tem o arcabouço, mas ele não precisa lá no início da nossa vida estar muito formado, porque a gente primeiro tem que sobreviver para depois poder ser feliz. Isso não adianta nada eu ser feliz lá e morrer logo no início, né? Então a ideia é, a gente primeiro sobrevive e depois vai desenvolvendo essas características. Então é possível, por exemplo, eu desenvolver o meu otimismo, um pouco mais da minha capacidade de perceber o que é bom. Isso são alguns treinamentos, algumas técnicas, porque é como se fosse o cérebro um músculo que eu vou desenvolvendo, e a psicologia positiva contribui nesse aspecto também, tá? Se quiserem me perguntar alguma coisa sobre isso, também fiquem à vontade, tá? O Rafael, o cérebro ele é muito plástico, né? Exato. Ele se molda. Você falou de músculo, mas ele é até... Porque o músculo ele fica entumecido e preparado para um arranco ou para um esforço. O cérebro ele tem uma multiplicidade de esforços que ele pode fazer e ele tem uma plasticidade. Então, se você pode, inclusive, forçando muito, né, o otimismo, você pode fazer até com que a pessoa não veja nada de negativo, o que seria perigoso, Exatamente, porque ele perde a exatamente. capacidade de avaliação. Quer dizer, você pode fazer uma lavagem cerebral na pessoa, porque o cérebro é plástico, mas não é essa a sua proposta, né? Exato. Eu gostei muito disso que você falou. E tem uma outra coisa interessante também, que você falou que primeiro sobrevive, depois você vai ser feliz, né? A criança chora porque dizem que o ar, quando entra no pulmão, dói. E parece que o único animal que nasce e chorando é o ser humano. Olha Interessante, só. você me colocou uma dúvida aí agora, né? Porque o pintinho, quando sai do ovo, ele já está tranquilo, o cachorrinho, quando nasce, já está tranquilo, o ser humano já tem que nascer chorando, quer dizer, já vou Olha causar só. problema, né? Exatamente. Já Bacana vou isso, mostrar aqui eu vim aqui, aqui né? eu vi. É bacana, isso é muito filosoficamente falando, você vê como é que nós somos complexos, né? Você chegou na raiz do problema. Você já sentiu um desconforto e já anunciou que existe esse desconforto. E dali o seu organismo e as pessoas à sua volta, a sua interação, vão partir para equilibrar aquilo que está ali. Exatamente, porque o bebê, o ser humano, eu falei, ele é muito dependente, muito frágil. É. Eu falo muito isso, a gente está falando aqui da questão do coletivo, que é onde a gente vai avançar na conversa aqui hoje, né? O ser humano só chegou até aqui como espécie, onde nós estamos aqui hoje, num computador, dentro das nossas casas, né? Porque ele sobreviveu e sobreviveu a várias questões ao longo da história, porque ele conseguiu se organizar em grupos. Porque sozinho, larga um ser humano sozinho no meio de uma floresta sem ninguém ao redor, nós somos extremamente frágeis. E aí esse ponto é um ponto legal da gente seguir na conversa, né? Como que entender que somos seres sociais, seres coletivos, está intimamente ligado à nossa sobrevivência e ao nosso bem-estar. E é por isso que eu gosto das críticas, porque a crítica vem para enriquecer o nosso debate, né? A psicologia, por exemplo, às vezes, a geral mesmo, não só a positiva, ela sofre uma crítica de ser muito individualista, ou seja, trabalhar só aquele indivíduo, né? E aí como a gente às vezes vê, então se você
se você quer, você pode tudo, né? Se você coloca um objetivo, qualquer que seja, você vai atingir. Existem fatores externos que vão estar contribuindo ou prejudicando a gente também a atingir um objetivo. Eu costumo brincar que se eu receber 2 pacientes que estão querendo passar num concurso, e o concurso só tem uma vaga, eu vou dizer que a psicologia vai ajudar eles a passar no concurso, eu estou mentindo para um, né? Então não existe essa coisa de a gente falar que só depende de você. Claro que boa parte daquilo que a gente busca na vida depende da gente. É, E dessa parte a gente pode cuidar na terapia, mas tem parte que não. E a gente tem que ter consciência disso como coletividade, pode dizer. o caso da coletividade é igual o time de futebol, né? Cada um vai rezar para Deus, mas Deus é um só, né? Exato. E um vai ganhar. Então, se Deus ajudou um, ele prejudicou o outro. É que não é Pois por é, aí, né? Não é por aí. exatamente, exatamente. Então, essa lógica, né? E quando a gente está falando aqui, nesse contexto, nesse debate com o tema que vocês abordam, né, da cidadania sustentável, né? A gente estava aqui falando de como que a psicologia positiva pode contribuir no debate. O que, que eu avalio que é uma coisa legal da gente debater? As emoções positivas, como eu estava colocando no início, que não são melhores do que as negativas, mas elas têm uma natureza diferente. As emoções positivas, elas têm uma função. Elas ampliam a nossa capacidade de visão no mundo. A emoção positiva nos coloca mais disponível à convivência e à colaboração. Ao passo que a emoção negativa, ela tem um papel de nos fechar, de nos colocar mais no modo que eu chamo de sobrevivência, num modo mais automático. Se a gente pegar esse ponto de vista evolutivo, histórico, da psicologia evolutiva, você imagina que eu sou lá aquele homem nosso lá ancestral que está no meio de uma floresta e ele vê um arbusto se mexendo e dali pula um bicho que vai correr atrás dele querer pegar. Ali ele vai sentir um medo muito grande. Ele vai estar inoculado de emoções negativas. O que vai acontecer? Ele vai se focar apenas em fugir e sobreviver. Ele não vai estar ali avaliando, nossa, que grama verde, nossa, que espaço legal, mas deixa eu correr ali daquele bicho. Não, a emoção negativa vem, fecha e fala, sobrevive, faz o básico, corre para lá. Agora, a emoção positiva tem uma função diferente, ela nos coloca num estado de mais contemplação, de mais abertura da mente, né? Então, quando eu estou com emoções positivas mais presentes, eu tendo a ter melhores ideias para resolver um problema. A gente costuma dizer muito isso, né? Às vezes eu estou tão estressado que a gente começa a ter falha de memória, né? Esquece as coisas, a gente não consegue pensar outra coisa, não enxerga a solução para um problema que a gente está tendo, que a gente está estressado, que a gente está, às vezes, até triste com aquilo. E quando a pessoa consegue, às vezes é muito comum dizerem isso, a hora que eu deitei, relaxei um pouco, larguei para lá, me veio uma ideia para resolver aquilo. A hora que você foi se livrando daquelas emoções mais negativas e se colocando mais para relaxar e aí para trabalhar emoções positivas, isso tende a nos ampliar um pouco mais a capacidade cognitiva. Isso tem estudos que mostram isso. A gente pode ver isso na prática. Quem acompanha aí programas, por exemplo, reality shows, você coloca várias pessoas confinadas, com pouco alimento, às vezes um grupo, e convivendo muito tempo, escassez de cama, começa a dar briga, começa a dar intriga, porque ali é o ambiente propício para que as emoções negativas vão aflorando, né? Agora, se você ao passo, né? Opa, perdão, chutei minha mesa. Mas se você tem um ambiente que está trabalhando para que a pessoa tenha emoções positivas, fizeram até um estudo mais ou menos assim, você pegava alguém ali na rua e falava uma coisa boa para ela, depois colocava pessoas, atores, passando e sorrindo para ela, dizendo que ela estava com uma roupa legal, né, cumprimentando ela, e depois iam lá na frente e perguntavam algumas coisas para essa pessoa, como pequenas perguntas, questões, problemas para resolver. A pessoa tendia a responder aquilo com facilidade e chegar a soluções para os problemas de forma mais fácil, ao passo que você gerasse desconforto naquela pessoa, estresse, e depois fizesse as mesmas perguntas, ela tinha dificuldade para responder, não conseguia interagir tão bem. Então, a psicologia positiva, como a gente está conversando aqui, ela não vem para ficar falando só de uma alegria, uma alegrologia sem fundamento, mas para tentar ver aonde de fato a gente pode contribuir com esse aspecto ligado à felicidade, bem-estar. E uma das questões é essa, né? A emoção positiva ela contribui para a saúde e contribui para o aspecto coletivo, enquanto as emoções negativas costumam gerar mais retraimento, isolamento, e como a Vanessa estava colocando, às vezes a pessoa entra muito mais num automático de fazer só aquilo que ela já está acostumada, porque ela se fecha,
né? Então, uma interação entre o que a gente está discutindo aqui e a questão da mudança comportamental é como a gente pode tentar promover ambientes que gerem nas pessoas um pouco mais de otimismo, de emoções positivas, e até como a gente propõe a mudança para as pessoas, para que essa proposta de mudança já não chegue gerando um grande incômodo e uma grande emoção negativa. Isso eu acho um ponto muito interessante, porque nós somos seres, às vezes, de muita resistência àquilo que é novo, àquilo que é diferente do que eu já estou acostumado a fazer. E se eu já chego lá, por exemplo, com uma cartilha com 20 itens do que a pessoa tem que mudar para que ela seja mais sustentável, engajada na... Ela olha para aquilo tudo e fala, nossa, eu não dou conta. Agora, se eu consigo mostrar para ela que, olha, aqui, essa latinha que você não jogar, essa água que você não... Começa por aí, fica mais palpável, mais tangível. Eu não gero uma emoção negativa já de cara, de botar um monte de coisa para ela fazer, e vou por um aspecto mais ali, pontual, mais específico. Então, isso também pode ser uma coisa que a psicologia contribui, a psicologia positiva contribui no debate da mudança comportamental. Pode dizer. Isso aí que você falou é muito importante. Como chegar para as pessoas com uma proposta de mudança, né? Ou você vai criar diversas barreiras de princípio pelo seu posicionamento de visão de mundo, porque a questão, né, da sustentabilidade ela é muito ampla, ela pode ser abordada por diversos aspectos. Exato. E aí a leitura da realidade daquele local, as regras impostas naquele local, né, vai favorecer ou vai desfavorecer a questão do ser humano aceitar ou não. Exato. Né? Porque como é que você vai cobrar da pessoa, por exemplo, a situação. Há pouco tempo a gente passou assim, um encontro, né? Se sobrar alguma coisa lá de alimentação na sua casa, você joga fora. Ó, tia, isso não sobra. Exato. E aí? Exato. Não vai sobrar, lá não sobra nada. Exato. Então, assim, a realidade da pessoa é diferente, né? O contexto de vida é diferente. Então, por onde que vai pegar essa transformação? Onde ela vê que vai melhorar a vida dela. Exato. Né? E aonde que vai melhorar a vida dela? Isso pode ser muito individual. Né? Por isso que assim, eu penso que você ter consciência de si, você interage melhor no coletivo. Você sabe o seu papel no coletivo. Né? Muitas vezes as pessoas se envolvem em várias causas, vários coletivos, mas não dá conta de nenhum. É porque ela ainda não se encontrou na situação, né? E aí, às vezes as pessoas até acham que ela está em tudo e está em nada, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com essas coisas. Exato, né? Exato. Porque... A fórmula pronta, como a gente diz, é algo muito complexo. Né? Eu acho que essa é uma das contribuições também aqui da questão da psicologia, está dentro disso que você está falando. Quando eu chego com uma fórmula pronta, eu tiro do contexto a realidade específica daquela pessoa. Né? Não adianta eu chegar com a mesma fórmula para todo mundo. E às vezes muitas das questões que a gente vê como proposições de mudança de comportamento vêm como uma fórmula pronta. Eu queria dar um exemplo aí, baseado nisso que você estava falando, e a Vanessa acabou me suscitando uma outra ideia. Olha só, eu não sou religioso, né? Mas eu vou falar de uma passagem bíblica aqui, porque ela me parece bastante pertinente ao momento. Na Bíblia ela tem uma colocação em quem que estava doando mais para uma determinada comunidade de necessitados. Aí, me parece que foi Jesus, o profeta da vez lá, disse o seguinte, quem estava doando mais era uma senhora que era pobre, moradora de rua, e que viu um necessitado e foi lá e dividiu um pouco que ela tinha. Então, em quantidade, a doação dela foi mínima, porque ela vivia sob o mínimo. Em qualidade, a doação dela percentualmente foi máxima, porque ela doar 50% do que ela tinha, que era muito pouco, é muito mais do que doar 1%, 0,5% de quem tem muito.
Então, como aí você está falando da doença e do sadio. Como uma pessoa que é completamente problemática, que tem uma visão de vida errada, e que está com problemas em função disso, e que recebe, e que passa por problemas reais que Exato. infligem a ela, situação financeira, desemprego, um companheiro que abandonou, um filho problemático, alguma coisa nessa Uhum. natureza, como que essa pessoa vai chegar lá disposta a resolver os seus problemas, mas ver o lado positivo? Então seria a questão da doação, aquela pessoa que é desapegada, que se reconhece como um ser talvez infeliz pela circunstância que está, mas que pode ser feliz, porque ela tem capacidade de doação, e dizem que fazer o bem é muito agradável, né? Te dá uma felicidade que você não compra. Exatamente. Então eu comecei a entender o ponto de vista da psicologia positiva. Não é que você vai eliminar os problemas da pessoa e falar assim, seja positivo. Não, Não, né? Você vai fazê-lo olhar para a realidade, traduzir a realidade de outra forma, né? Fazer a sua doação à coletividade, embora individualmente você esteja extremamente com problema. É o caso de um não. camarada cheio de problemas ajudar um outro que é felizardo. É igual aquela situação que o camarada falou, que eu morri de rico, e eu disse o seguinte, eu tenho uma pena de rico. Sabe por quê? O rico não sabe qual a felicidade que a gente sente num dia de chuva, você saindo suado do serviço, você correndo no ponto de ônibus, o ônibus para na sua frente, abre a porta na sua frente e você entrar, Exato. né? Quer dizer, essa é uma alegria que ele não vai ter, porque ele não tem essa necessidade, né? Ele está no conforto da Exatamente. casa dele. Então, quer dizer, são visões, né? Visões otimistas, visões hilárias até, mas que exemplificam muito a capacidade de luta de certas pessoas que estão por baixo. Então, eu estou achando muito bacana o que você está falando, estou começando a entender melhor como é que é essa Exato. ação. Mas diz aí, Perfeito. Não, diz mais. perfeito. E aí, quando vem essa sua passagem, é interessante, porque quando eu estou, às vezes, fazendo uma doação, né, como esse exemplo, eu estou exercitando também, às vezes, um aspecto de gratidão por algumas coisas, né? É, E aí eu posso até entrar já tocando o tema da felicidade, como você estava me dizendo aí, que ela, às vezes alguém infeliz, mas consegue ser grato por aquilo que vivenciou naquele dia, consegue ser grato pelo ônibus que parou na porta, falou, olha, né, isso aqui não dependia de mim apenas, isso aqui é, foi uma sorte, foi um acaso, e eu sou grato por estar podendo vivenciar essa sorte aqui agora. Tem pessoas que conseguem exercer isso, e isso contribui para a saúde. Até me dá o gancho para a gente, nessa reta final, falar um pouquinho do tema felicidade, para quem fica curioso sobre o tema específico e a gente amarrar um pouco as ideias, né? Felicidade, até quando me propuseram o tema, eu achei interessante, porque felicidade, a raiz da palavra, a etimologia, né, vem de Félix, que vem da ideia de fértil, né? Então vocês imaginam como é que isso surgiu como experiência humana, né? Que se associou à ideia de felicidade do fértil. Você imagina lá novamente os nossos ancestrais, quando começaram a cultivar e isso começou a florescer, a experiência e a sensação que eles tinham diante de algo que estava florescendo, que estava nascendo, e que geraria o alimento para eles, essa sensação diante daquilo é que deu origem a essa ideia da felicidade. E olha como é que isso é bonito, né? Porque quando eu estou vendo ali naquela época, né, que eu consegui algo que eu consigo plantar eu mesmo e a minha comunidade, e que vai me dar uma segurança alimentar de sobrevivência, isso me faz sentir aquilo que hoje a gente chama de felicidade, isso é um momento muito interessante, muito bonito. E a felicidade tem muito a ver com isso, né? É estar tranquilo e seguro diante daquilo que a gente está vivenciando na vida. Então, mais do que falar da alegria, né, a gente fala muito mais de algo que é mais ameno, que é essa sensação de tranquilidade, de segurança. E hoje, quando a gente está conversando aqui sobre o tema da sustentabilidade, da cidadania, nós estamos também discutindo como que nós vamos nos manter vivos ao longo da nossa jornada humana, né? E nós estamos de novo, talvez, aí nesse momento de o que nós temos que trabalhar para poder não acabar como espécie. Então, lá era, conseguimos cultivar, conseguimos colocar as coisas na terra e vemos que agora a gente consegue dominar o alimento aqui, podemos ficar tranquilos, ficamos assim por muito tempo, agora a gente está começando a ficar preocupado com alguma coisa. E o que nós temos que plantar a partir de agora para mudar essa realidade, né? Para que a gente não vá caminhando para uma situação irreversível. Então, nós temos que agora encontrar uma nova forma de nos relacionarmos com a natureza, com o coletivo, com o nosso consumo, né? Para que essa felicidade possa
continuar, né? Porque senão não adianta a gente estar no meio do caos e achar que aí sim eu vou ficar feliz só porque eu vou pensar positivo, mas o mundo está acabando, o calor está aí, mas eu vou ficar pensando positivo porque é isso que vale. Não, é a crítica que é feita e ela é muito bem feita. Né? Não existe a gente achar que só o meu jeito de ver o mundo vai me deixar feliz, então o mundo pode estar acabando, mas eu estou feliz aqui, é isso que importa. Não, tem horas que o certo é ficar indignado, é ficar triste com algumas coisas que a gente está vendo e isso nos mobilizar para uma mudança. Né? Que é E eu uma acho que a gente está aqui, participação, o que é uma doação também, né? que é uma E quando doação. você coloca a sua cara a tapa para defender terceiros de injustiças, por exemplo, vamos tirar o caráter Sim, político disso, vamos sim, falar sim, disso como ser humano, eu acho que sim. você está defendendo, em princípio, a sua própria natureza, né? E fazendo a defesa da espécie. Eu acho que a sustentabilidade, a cidadania e sustentabilidade, ela trabalha principalmente isso. Eu queria introduzir um tema aqui, peço até Perfeito. licença para a Vanessa. Inicialmente, nesse programa, nós estávamos pensando em espiritualidade, né, Vanessa? E quando ela passou o tema para mim, eu falei com ela assim: eu acho que isso aí tem a ver com espiritualidade. Eu ando lendo alguns, eu vim lendo alguns temas aí, eu vou pedir para o pessoal esquecer que está tocando esse telefone aqui, tá? Não estou Mas eu, ouvindo. não tá, não, que bom. Então, eu vim lendo alguns temas de algumas pessoas que eram ateus e, portanto, espiritualidade para eles é uma outra coisa. Exato. Eu não consegui penetrar naquilo que a espiritualidade é para o ateu, tá? Eu não consegui, eu teria que discutir Uhum. mais e tal. Eu li alguns trabalhos, inclusive um do Comte Sponville falando sobre o ateísmo e a maneira como eles atacam o problema é todo focado na religião. Então, eles atacam o Deus da religião para dizer que aquele não existe. Bom, aquele Deus da religião, de todas as religiões, aquele Deus não existe. Para mim, ele não existe. O Deus que existe é aquele que não está nas religiões. Embora as religiões advoguem sempre em favor de Deus e tal, falem bem de Uhum. Deus, parará, 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 mas cada uma pega um tipo, um estereótipo, culturalmente, né? É válido, eu não vou brigar, não vou dizer que não Uhum. existe, não, mas Sim. aquele Deus para mim não existe. O Deus que existe para mim é um outro que eu não consigo dimensionar, ele está muito além da minha competência. Mas não vamos entrar por aí, não. Perfeito. Então, a Perfeito. questão de alguém que crê em Deus, eu sou um dos que creem, e não no Deus das religiões, mas eu Uhum. creio, e a não crença do ateu. A questão da espiritualidade que esse autor começou a querer definir para mim não, no texto dele Hum. lá, não passava pela crença no espírito. Mas eu acho que quando a gente fala de coletividade, a gente se apega muito no ter, estar na terra, né, ter alimento, ter posses, ter companhia, ter beleza, ter proventos, né? Isso nos individualiza, ou quando não nos individualiza, pelo menos coloca a gente no nosso grupo, na nossa bolha, no nosso país, na nossa cidade, sempre Uhum. individualizando. E difícil você pensar em termos de mundo, a não ser quando acontece uma catástrofe que toca na nossa insegurança, então você é solidário. Mas quando essa catástrofe não está acontecendo, a gente deixa de ser solidário, passa a dizer que a gente desenvolve costumes completamente diferentes e nos estranhamos. Eu acho que aí falta o quesito espiritualidade. Eu costumo dizer, eu posso estar errado, e essa pode não ser a discussão da psicologia, eu costumo dizer que nós seres que estamos aqui, nós vivemos em dois mundos. Um que nós vemos, e o outro que nós não vemos. Porque a gente não é Uhum. eterno, né? A gente não é eterno. Tudo que você adquirir aqui, você vai largar aqui, inclusive o conhecimento, Uhum. né? Se você não imaginar que existe alguma coisa por trás disso aí, da espiritualidade, que seria a espiritualidade, na minha maneira de conceber, as pessoas podem pensar Uhum. diferente. Se você não imaginar isso aí, a gente fica só com o T, com o T. E na base do T, na escassez, o meu pirão primeiro, né? Exatamente. Eu pego para. Exatamente. Certo. Então, como que é? Eu não sei qual que é a sua concepção de espiritualidade, e você fica à vontade para falar o que bem entender, mas como é que a psicologia criativa trabalha essa ideia de trazer o espírito para as coisas, para a gente ser mais e ter menos? Muito interessante a sua colocação. Acho que ela conduz a gente para uma finalização muito legal, né? Porque o que você está descrevendo aí tem a ver com uma das virtudes humanas que a psicologia positiva estuda e que tem a ver com a transcendência. Isso. O que que é transcendência? Eu entender que, para além de ser um indivíduo, eu faço parte de algo maior. Esse algo maior
aí cada um vai chegar às suas conclusões. Eu faço parte, mas do ponto de vista objetivo e da psicologia, eu faço parte de uma comunidade, de uma natureza, que está tudo integrado, e que a minha atitude individual, ela reflete nessa coletividade, assim como essa coletividade impacta a mim. Então está perfeito o que você colocou, e a psicologia positiva aborda isso, entende isso como sendo algo muito importante, a própria psicologia tradicional, né? Então, a transcendência é essa capacidade que nós temos de pensar para além do nosso egoísmo, pensar além do meu. E aí você toca em pontos que tem a ver com cultura da sociedade, essa coisa do individualismo, do você pode, você consegue, uma tendência de separar as pessoas, isso enfraquece, né? De É. colocar cada um como chefe de si, como a gente costuma ver, e essa questão de você tentar criar um senso mais coletivo. Então, a psicologia positiva entende muito bem isso, e para se ter uma ideia, até para a gente caminhar para um final, eu digo que a psicologia ela tem poucas verdades absolutas, quase nenhuma, mas uma delas é que o ser humano é um ser social. E que se tem uma coisa que nos impacta positivamente como indivíduos e como sociedade, é estarmos em boas relações, em relações que são saudáveis e que nos contribuem de alguma forma para o nosso crescimento, para o senso de estarmos seguros, protegidos, nos sentindo amados, né? E a transcendência tem um pouco a ver com isso. Eu entender que a vida está na troca, que a vida está no cuidado comigo, mas no cuidado com o outro, com o coletivo, porque não fosse isso, eu não tinha chegado aqui. Né? Isso é uma forma de você pensar sem ser dentro da religião, da religiosidade, mas pensar o aspecto da transcendência. Né? Então, é perfeito o que você colocou, Júlio. Bacana. Fiquei feliz de ouvir isso aí. Esse autor, ele não conseguiu dizer para mim o que, que era essa transcendência. Ele não falava de espírito, ele não falava de vida após a morte, ele falava que até que o fim da vida é por aqui mesmo, que isso aqui se encerra aqui. Eu fiquei assim meio sem entender. Eu falei assim, como é que eu, com a ideia da transcendência, vou conseguir motivar uma pessoa não crente em nada? Porque a religião tem muito aquela coisa de você se responsabilizar, tem muito aquela coisa da salvação, do pecado, do erro, do acerto. O que eu acho uma coisa meio maniqueísta. E é por isso que eu brigo Uhum, um pouco com as religiões. Agora, se você penetrar na questão da transcendência e sentir efetivamente que nós somos responsáveis pelos nossos atos, não perante a lei da terra, mas perante a nossa própria consciência. Quando você faz uma coisa ruim, se você não é um psicopata, você se sente mal, né? uhum, Você se sente mal. Tem gente que caminha para ser punido lá na frente. Ele quer esse uhum, resgate. Por quê? Porque ele quer consertar algo em si. É porque existe alguma coisa além daquilo que ele é fisicamente. E para mim isso é a transcendência, né? A transcendência é você compreender que você está nesse mundo. Você não é necessariamente nesse mundo. Mas eu não posso discutir com o autor, eu não tenho como dialogar com ele. Uhum. Então eu queria que ele me explicasse. Aí você me passou a ideia de que você vai trabalhar ateus e não ateus, religiosos e não religiosos, não com a crença específica, mas com o sentido da coletividade, porque foi a coletividade que nos fez chegar até aqui, né? Quando o homem era um caçador sozinho, não dominava a natureza, não praticava agricultura, ele era um nômade. E uhum. o outro que aparecia era um inimigo dele, que Exato. podia, né, que podia pegar aquilo que ele queria. Quando ele se associou, fez família e teve filho, ele passou a ter o conforto da proteção. Até pela qualificação, porque aquilo que eu não sei fazer, você sabe. Se eu estou mais Exato. velho, você consegue subir na árvore, né? Se Exato. você é mais ágil, o outro é mais inteligente, o outro cuida, algumas mulheres cuidavam, algumas mulheres saíam para Uhum. para caçar também, e a pesca, etc. Quer dizer, o homem, quando ele dominou a natureza, ele não dominou sozinho, ele precisou de outros homens para poder ter o corpo suficiente para fazer frente àquela natureza, sendo parte dela. Então, eu achei, estou gostando demais, gostei demais, entendeu, do que você está falando aí, achei essencial. Perfeito. Você acabou tocando no tema da espiritualidade, por isso que me suscitou aqui falar. Eu Eu gostei queria fazer um muito. Sim, perfeito. comentário. Comenta Diga. aí. Né? Então, é legal essa perspectiva que vocês estão colocando aí da conversa, Ah, que, assim, acredito eu que a maioria dos nossos problemas, tanto individuais quanto coletivos, está na falta de atualização da cultura social, assim mesmo,
da nossa forma de pensar que, assim, tem alguns comportamentos que já não cabem mais, que a Exatamente. gente já ultrapassou, já não é mais aquela realidade, aquele comportamento que tem que agir, né? Igual essa questão do coletivo se enfraquece quando a pessoa vem com essa mentalidade da sobrevivência, só da sobrevivência, Uhum. né? Do acúmulo de energias só, Exato, né? exato. E isso começa a gerar ideia de escassez, de Uhum. que eu tenho que estar na frente, eu sempre tenho que vencer, né? E Exato. vencer o quê? Exatamente. É o que Né? está nessa linha de chegada lá, né? É. Isso. E aí vai gerando essas confusões no meio do caminho que acaba empobrecendo uma coisa que pode ser muito potente, Exato. né? Exato. E aí começa a criar barreiras de não ter condição de mudança das coisas, a pessoa quer ficar sempre a mesma Hum. e sempre vê que aquela é a verdade absoluta dela e sempre vai para o coletivo com aquela verdade absoluta e nunca está aberta a se renovar nos ciclos, né? Porque a gente, em interação com outros seres humanos, a gente se aprimora, né? Você vai chegar com uma ideia e vai sair com duas, com a sua e com a do outro. Ou com Exato. três, ou com quatro, ou com cinco, né? Dependendo. Então, assim, se a pessoa que já é aberta a captar, né, ela vai se enriquecer de outras formas. Né? Perfeito. E isso aí seria uma chave de entrada para o mundo da sustentabilidade. Exato. Né? Exatamente. Você está disposto a rever a narrativa cultural que você vive e transformar essa narrativa pelas condições que atualmente o ser humano já conquistou. Hum. Porque a gente vê aí, né, um progresso grande em relação, inclusive, às tecnologias apoiando, né, a gente tem um conhecimento maior do todo, só Uhum. que muita gente usufrui para o lado ruim Exato. e outros para o lado bom, né? Uhum. Mas o que a gente tem mais visto é exemplos ruins. Porque, apesar da gente ter tido uma conquista tecnológica, digamos, acelerada, o nosso comportamento não está coerente com aquilo que a gente já conquistou. Exato. A gente está numa mentalidade cultural de outra fase da espécie humana, Uhum. né? E isso acaba atrapalhando a transcendência. Exato. A questão do, não, agora a fase humana é conexão, a gente não dá conta sozinho. A gente já percebeu que o mundo é complexo. Exato. Então, eu não Exato. preciso ser de todas as áreas para entender o mundo. Eu posso me relacionar com pessoas de áreas diferentes e construir algo novo, Perfeito. né? E eu posso mudar a minha ideia de vida, de felicidade, de sucesso. Né? Exato. Às vezes aquilo, né, me prisão, o que é sucesso? É estar no palco todo mundo te aplaudindo? Para Pois uns é. para outros o sucesso é você fazer bem o que você estiver fazendo e conseguir dormir bem. Exatamente. Eu costumo dizer que tem uma frase na psicologia positiva que tem a ver com a ideia de você honrar quem você é. Talvez É, esse seja um dos nossos maiores propósitos, né? Você conhecer as suas virtudes, entender o teu propósito e agir de acordo com eles. Só que é o que você falou, Vanessa, achei muito interessante, porque quando a gente vai vivendo uma sociedade cada vez mais tem informação disponível, né? Isso, quando passa da dose, você começa a... E aí você dá muita informação e dá pouco espaço de reflexão, porque a reflexão é que vai gerar esse tipo de debate aqui para a gente poder avançar. Não adianta só informação, é informação que tem que ser processada, né, dialogada e refletida. Só que hoje em dia você tem muita informação que chega pronta, com uma ordem,
e que você pega uma massa e segue aquilo, e aí não há reflexão, não há debate. Então, o que você disse faz todo sentido, né? E é o que a gente está buscando agora colocar em pauta, ou seja, é preciso que esse avanço todo em tecnologia, disponibilidade de informação, o que a gente diz, a gente tem um mundo na palma da mão no celular, né? Só que ali tem muita informação, mas tem que transformar isso em conhecimento, em reflexão. E aí nós estamos nesse, eu acho que é o nosso grande dilema atual, é o nosso grande desafio atual. A gente tem uma grande arma, que ela pode ser muito positiva, ou pode chegar a nos destruir como espécie. Então, a gente está nesse momento. Mas tudo leva, né, essa reflexão nossa leva a isso, né, que a gente Bom, pensando no coletivo, a gente tende a usar melhor os recursos do que pensando individualmente. Eu acho que esse é um dos grandes motes aqui da nossa conversa. o Rafael, a Vanessa falou um negócio que é muito importante, que eu acho que tem um brilho aí na história. Ela falou que nós estamos com um paradigma de uma outra humanidade vivendo toda uma revolução. E porque nós continuamos perseguindo algo, o sucesso, chegar lá e tal, sempre individualmente, né? Sendo que nós viemos crescendo coletivamente, que nós não conseguimos olhar para trás e pouco vemos à frente. Eu vou dar um exemplo do que ela falou aí. Você está num paradigma atrasado, né? Mas no tempo de agora, com toda a tecnologia. Uma publicidade do BYD, no horário nobre da TV. Só máquinas trabalhando. Só máquinas. Onde estavam os homens? Uma linha de montagem, cada um colocava uma peça, cada um entendia de uma coisa. Tinha o engenheiro, tinha o cara que estava ali tomando conta do tempo, do horário, cada um era especialista em uma coisa, um na funilagem, outro colocando pneu, tal. Mas ali não, ali no BYD, só tinha, não por ser o BYD, Uhum, mas que era publicidade para impactar. E ele me impactou de maneira ruim, porque eu olhei e uhum. falei, não tem gente, não está assistindo ninguém, não tem cooperação, não tem o conjunto, só tem a máquina. É o exemplo perfeito Exato, que a Vanessa falou. exato. Suprimimos o homem e suas necessidades e suas capacidades, e suas pequenas competências do conjunto, por uma máquina que faz tudo, um só é o dono, E ele potencializa exatamente ao vencedor. é o vencedor, né? Quer dizer, Nessa lógica individual, ela é do passado. O que adianta você ir para exato, frente com a lógica do passado? Eu acho que foi exatamente, primoroso isso, cara. Eu acho que eu estou exatamente. começando a entender o que é transcendência. Olha só, olha Começando só. a entender o que é E eu transcendência. digo muito isso, né? O conhecimento, o debate, ele é um processo, É, né? É o que a gente não sei, agora sei, é um processo de acomodação das coisas, é isso mesmo. é, E a gente, quanto mais vai debatendo, quanto mais vai entrando em contato com alguma realidade, a gente vai processando e vai entendendo aos poucos. E eu acho que isso é o exercício da nossa humildade também, né? Quando a gente está aqui propondo mudanças tão, né, grandes num modelo de sociedade, a gente não pode ter a expectativa que nós vamos ver e vamos ser os que vão mudar isso tudo de uma é. vezada só. Mas se a gente tem a humildade de entender que nós estamos colocando mais um tijolinho, que nós estamos construindo um pouco mais o debate para que isso vá, né, se consolidando ao longo do tempo, nós estamos transcendendo. Ou seja, eu estou fazendo isso, mas não é só por mim. Eu estou colocando mais um tijolinho. E isso é o propósito. É É verdade. continuar caminhando para frente, conscientizando, debatendo, buscando melhorar as coisas. Então, acho que a ideia da psicologia positiva nesse contexto aqui contribui com essa visão. Olha, Hoje de manhã eu li uma reflexão que falava assim, que a gente tem que ter, né, os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. Se for do curto, você planta uma sementinha, né? Se for o médio, você planta uma árvore. Mas se for de longo prazo, você investe nas pessoas. Exata. E transcende. Acho que essa É, é a lógica. eu falei, tem lógica. E Perfeito, o- perfeito. outro dia eu estava vendo uma explicação de uma expressão matemática simples, da sétima, oitava série, sei lá. 8 que multiplica 2 parênteses 2 mais 2. E a resposta, não, que divide 2. A resposta poderia parecer uma coisa, mas era outra. Aí
Eu sou professor de matemática também, né? E eu falei, a resposta era aquela. Mas aí eu comecei a filosofar. Falei assim, qual que é a natureza da necessidade daquela divisão, daquela soma e daquela multiplicação? Aí eu comecei a filosofar. Se a necessidade for você ter a maior quantidade possível, a resposta era 16, ela estava certa. Mas se a necessidade fosse distributiva, eu teria que focar na divisão. Então, Aham. eu teria que dividir por menos pessoas, porque minha quantidade era pequena. Então, eu acabei chegando à conclusão que a matemática foi uma invenção humana, de um símbolo humano, e criaram-se métodos. Assim também é a economia. Exato. Assim também são outras ciências. Claro que tem ciências que são descobertas que salvam a vida, mas aquelas Uhum. ciências que são de procedimentos do dia a dia, de relações humanas, elas são todas inventadas. Nós podemos inventá-las de outra forma. Por exemplo, a questão do crescimento. Eles falam que o capitalismo quer crescer e tal, o socialismo quer distribuir, o comunismo quer que tudo seja igual, Uhum. mas todos eles pensam em crescimento. Pensam que a riqueza é aquilo que você produz de tal riqueza. Um quer acumular, ficar só para ele, transformar tudo em dinheiro. O outro quer transformar aquele dinheiro e dividir para todo mundo. E o outro quer dividir o máximo possível. Eu não estou criticando nenhum dos três, eu estou Uhum. criticando o crescimento. Porque nós crescemos em cima do planeta. Nós crescemos em cima da destruição do planeta. Sim, Não é isso? A sim. gente cresce na base da visão de riqueza que nós temos. Se amanhã você ganhar um alto salário por você cuidar de uma praça, isso passou a ser uma riqueza, não é? E não você fabricar uma joia com ouro, Uhum. que é a nossa visão atual da riqueza. Voltando ao que a Vanessa falou, nós estamos com o paradigma antigo, né? Querendo Exato. resolver problemas novos. Não vamos resolver problemas novos. Nós temos que parar de achar que temos que crescer. O organismo humano não cresce a vida toda, né? Uhum. Exato. Você tem 82 anos de idade, é um empresário e está ali ganhando dinheiro e fazendo grandes investimentos. Para quem? Pois é. Né? Exatamente. Eu estou começando a entender o que é transcendência. Agora eu estou. Perfeito. 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 Gente, eu acho que a gente pode caminhar para o final. Eu vou passar a palavra ao Rafael para ele fazer a finalização dele, depois para a Vanessa e depois vem para mim de novo, tá bom? Fica à Perfeito. vontade, Rafael. Eu agradeço muito a oportunidade, eu gostei muito de bater esse papo. Eu falo que assim, o tema ele é um, mas os caminhos podem ser vários e a gente conseguiu aqui passear por vários caminhos que a psicologia positiva poderia nos levar. Fiquei muito satisfeito, muito feliz. Se quiserem em outros momentos, eu estou disponível. Adorei bater o papo, tá? E fico feliz. Espero que todos tenham gostado aí dessa nossa conversa de hoje. Fica à vontade, Vanessa. Quero agradecer ao Rafael também, né, pela sua oportunidade. A conversa era complexa mesmo, né, o tempo todo. É, a felicidade permeia as nossas escolhas, né? E o bem-estar é consequência, né? O bem-estar é consequência daquilo que a gente enxerga como valor para a nossa vida. Então, Perfeito. a questão aí do comportamento diante de nós mesmos, diante das nossas relações com o ambiente, com outras pessoas, isso tudo é um somatório que vai levar a gente a gerar emoções positivas ou emoções negativas, né? Então, é fato que o ambiente influencia, sim, as regras daquele ambiente vai influenciar em como a pessoa vai ver a vida, né? Então, se a gente quer um ambiente que transforma pessoas, ali tem que estar sendo colocado como prioridade o desenvolvimento de virtudes, né, o desenvolvimento de potenciais. E a gente vê que na natureza tudo tem sua função, né? Os animais, cada um tem uma função na natureza, as plantas, né?
E nós somos seres capazes de criar ecossistemas artificiais, né? Criados a partir da nossa inteligência. E que inteligência é essa? Né? Eis a questão. Né? Será que as regras que eu estou criando estão coerentes com a transformação que eu quero criar naquele espaço? Né? Será que eu estou sendo exemplo daquilo que eu estou querendo que as pessoas sigam? Exato, exato. Será que a minha inteligência ela é social? É social, né? Então, fica as questões aí. Será que eu não estou feliz por conta dos ambientes que eu estou frequentando? Né? Que aquilo não está batendo com os valores que eu quero desenvolver em mim, ou que eu ainda não consegui atingir, mas ali não está me acrescentando em nada, né? Então, eu acredito muito no poder da autoconsciência, né? Você está consciente de si para você ver que não é o outro que te faz infeliz, que não é determinado local que está te fazendo infeliz. Mas, às vezes, é uma falta de ética com você mesmo. Perfeito, perfeito. Eu vejo isso pelo pequeno exemplo que eu tenho, assim, hoje minha conduta, né, alimentar mudou. Então, eu não vou deixar de ir nas festas por conta disso. Eu sei que nas festas não tem nada que eu quero comer. E eu não vou deixar de ser feliz só por não estar comendo aquilo, mas eu estou praticando uma ética pessoal comigo mesmo, de que aquilo, na minha percepção, já não tem valor para mim. Só que eu não vou falar para o outro, como isso não, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Não, porque é um mundo que eu trabalhei meu mundo para eu entender que aquilo já não faz mais sentido para mim. E aí eu estando em interação com o outro ali, e ele me respeitando na minha condição atual, é tudo ótimo. Exato. Eu não vou ser a chatona de falar isso não presta. Não. Exatamente. Não, entendeu? Porque cada um tem seu momento, cada escolha tem o seu valor individual, e temos que respeitar o espaço de cada um e a fase de cada um tem ali a sua realidade sobre a mesma coisa, né? E se a gente viver num mundo como esse, né, de respeito, de coerência com a gente mesmo, a gente vai conseguir explorar ao máximo o nosso potencial, a gente vai conseguir identificar aonde nos cabe e que a gente vai ser muito mais útil, né? E isso traz felicidade para nós. Porque o ser humano é um ser que quer se desenvolver, produzir, deixar legado, se possível, né? Mas não um legado imposto, um legado de leveza. Você, no seu caminho, você vai deixando coisas boas, só isso. Eu acho que a minha mensagem é essa. Perfeito, perfeito. E é o que você falou, né? Perfeito, muito bom. Vanessa, você está falando aí do legado das pessoas, né? E o tempo todo o nosso convidado Rafael aqui falou sobre a questão da interação, a questão de estar junto e promover dentro de si aquela felicidade que existe, independente do que existe do resto, sem, obviamente, negar algumas coisas que são indignificantes, algumas coisas que não são razoáveis para você, claro. Então, na medida certa. Eu estou lembrando aqui de um fato, quando houve aquele problema de Fukushima lá no Japão, os técnicos que estavam lá dentro, eles ficaram, de certa forma, presos para resolver o problema do vazamento. E eles sabiam que eles estavam contaminados. Eles sabiam que eles iam morrer. E eles foram trabalhando, consertaram o máximo que eles poderiam consertar, morreram. Isso não é história, não é invenção, não. Morreram. E depois máquinas vieram e congelaram aquele local para que a radiação pare por ali e não se espasse. Não. Por que eu estou falando isso? A responsabilidade social daquelas pessoas era muito grande. Aquelas pessoas não pensaram na sobrevivência dela
porque já estavam comprometidos, mas ainda assim podiam sair correndo, real, pelo amor de Deus, me salva, pelo comprometimento delas com aquilo que era uma coisa muito importante para a sociedade japonesa, sociedade humana. Eles responderam de acordo com a competência deles, foram até o final, morreram. Eu não estou pregando que as pessoas têm que morrer, não é nada disso. Estou pregando sacrifício, nem autoimolação. Não, sim. Eu estou falando de responsabilidade social, que é o tempo todo que nós falamos aqui. Né? A responsabilidade que você tem consigo, com a sua família, com a sua comunidade, com a sociedade humana, que não diz respeito apenas ao seu limite, os limites geográficos da sua vivência, são os limites do planeta todo. Se todo mundo pensasse assim, né? E como que você busca forças para isso? Bom, se você está por baixo, se você tem problemas, você pode ir até um profissional que vai falar da felicidade que você pode sentir, do bem-estar que você pode sentir, apesar de seus problemas. E, se possível for, você vai tratar dos seus problemas, porque esse binômio é importante, né? Você ter a competência crítica para saber que você está com problemas e como é que você vai atacá-los, mas saber que te resta uma felicidade que possa fazer com que você se empenhe em prol de ter uma sociedade mais alegre, que é o caso do pessoal lá de Fukushima, que estava sacrificando a própria vida e que não pensou como o neném quando nasce lá só na sobrevivência, né? Exatamente. Ele já estava num nível de evolução dos valores pessoais em que aí a coragem foi a humanidade prevaleceu. Né? Prevaleceu. E isso provavelmente é transcendência, né? Então tá bom. Perfeito. Gente, muito obrigado, muito obrigado. Você é muito simpático, Rafael. Você é uma pessoa muito simpática. Fiquei muito à vontade com a condução de vocês. Eu também agradeço a sua presença, agradeço aqui o conluio, né, que existe entre eu e a Vanessa. A Vanessa sempre traz, né, para nós ótimos temas e, mais uma vez, e a sua amizade com ela fez muita diferença aqui, porque você ficou muito à vontade. Eu peço que o internauta pense em tudo que foi falado aqui no programa. Esse programa foi feito para vocês, né, para você se ilustrar. Se o programa não foi suficiente para você se ilustrar, se você tem pergunta, deixa nos comentários, porque isso ajuda o nosso canal. Se você quiser chegar até o doutor Rafael Baracho, você pode vir através de nós também, né? Se você quiser que ele faça uma outra palestra sobre um outro tema dentro da psicologia comportamental ou psicologia política, a gente abre o canal para isso, tá? A gente quer realmente interagir com você, quer que você engaje conosco, o canal tem essa finalidade que é contribuição. Então, muito obrigado pela presença de todos aqui. Eu vou finalizar o programa para que você tenha a paciência de assistir o todo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando Cidadania Sustentável. Até lá. Looking on my back and you are still the same. I try to figure out why you can't tell the same. Feelings for you don't go, and I know you know all the things are wrong, 'cause I see how to let you go. Take my hand and follow me, out of you in my fantasy. Something good, just something sweet. Follow you in my fantasy. I'll be there, you'll be with me.